Estamos de volta. DN Ceará, com Adalberto Barreto. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. E o assunto, presta atenção. Nós vivemos em uma era que é marcada pelo excesso de informações e também por estímulos constantes, né? São raros os momentos em que paramos para escutar a nós mesmos e ao outro. Em meio a isso, a escuta respeitosa, que vai além de ouvir narrativas, ela se torna uma grande aliada à saúde relacional e mental. Para isso, é preciso deixar de ouvir apenas para responder, para rebater e discutir. Na maioria das vezes, o melhor caminho no diálogo é por meio da compreensão de um ponto de vista diferente. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o nosso colunista, médico, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, Adalberto Barreto. Bom dia, doutor Adalberto. Bom dia, Daniel de Lavor. Bom dia, ouvintes da Verdinha e do Bom Dia Nordeste. É um desafio, né? Saber ouvir é um desafio. E tem ficado cada vez mais difícil, não é? Exatamente, porque essa escuta reenvia a nossa própria história. E aí a gente se dá conta que mágoas e traumas dos nossos antepassados, pais, dos avós, eles têm uma influência muito grande nas relações atuais e oferece, de uma certa forma, caminhos para a gente romper com esse ciclo. Às vezes você tem essa dificuldade de dialogar, de se relacionar, porque você viveu isso, seus pais viveram isso no passado. Então, por isso que é muito difícil a gente, de uma certa forma, tentar se livrar desses ciclos que nos aprisionam, de repetir padrões e modelos do passado. Agora, doutor Adalberto, quando a gente pensa, quando a gente fala, né, nesse saber ouvir, tem muita gente que quando a gente tenta conversar, a pessoa sempre traz todos os assuntos para ela. É sempre tentando ficar no foco da conversa. E isso às vezes é muito cansativo e aí a outra pessoa acaba desistindo até de falar, né? Exatamente, porque a grande questão é quando eu escuto o outro, eu também me escuto, né? A gente fala isso da escuta ativa. Você fala de você e eu escuto de mim. Na hora que eu vou falar, eu falo de mim ou eu falo com você, né? Essa talvez seja a grande dificuldade, que a qualidade das nossas relações depende da nossa capacidade de ouvir. Por exemplo, em ambientes familiares, a escuta ativa, ela permite que cada membro se sinta valorizado, compreendido e acolhido. E isso vai reduzindo as tensões, vai prevenindo os conflitos, né? E vai fortalecendo esses laços afetivos, de uma certa forma, né? Então, no ambiente profissional, a escuta é também fundamental para o trabalho em equipe, a resolução de problemas e a própria inovação. Então, muitos líderes que sabem ouvir, eles inspiram confiança, porque eles escutam, né? Estimula a colaboração e ele vai conseguir identificar a necessidade. Já colaboradores que praticam a escuta contribuem para um clima de organização mais harmonioso e produtivo. Então, na comunidade, a escuta é a base para o diálogo, né? Então, há uma relação muito grande da escuta com a saúde mental. Quer dizer, além dos benefícios para nossos relacionamentos, a escuta ela tem um impacto direto na saúde mental. Ser ouvido é uma necessidade humana fundamental. Quando alguém se sente escutado, ele experimenta acolhimento, ele se sente validado e pertencente. E isso vai reduzindo o sentimento de solidão, de ansiedade e insegurança. Então, a escuta também é uma ferramenta terapêutica poderosa, porque quando eu falo, eu tomo consciência das minhas falhas, das minhas dificuldades, não é? E por isso que é importante a escuta. Será que quando eu falo com alguém, eu estou escutando ele ou eu estou me escutando com a conversa dele? Então, a minha reação tem a ver mais comigo do que com ele, né? Isso me lembra muito quando a gente faz psicanálise, que você fala numa terapia, que você escuta o que você está falando e você começa a compreender muito mais quando você se ouve, né? Exatamente, porque você dá visibilidade e você mesmo
Quer dizer, normalmente nós temos uma sensação, é uma coisa assim que a gente não consegue dar nome. Quando eu digo que eu sinto é medo, é raiva, é frustração, essa emoção nomeada pode ser pensada. E o pensamento gera consciência e a consciência possibilita a mudança. Por isso que é importante, não é? A gente. Nós temos um grande instrumento ali no Projeto Quatro Varas, que hoje já está presente no SUS, que é a terapia comunitária integrativa. É um espaço de escuta, Onde os sem outros também julgamento. escutam os outros, né? Exatamente, onde a gente aprende a escutar os outros e a se escutar. É um verdadeiro espaço de aprendizado, onde nós desenvolvemos a capacidade de escutar os outros e a nós mesmos, que a gente fala sempre escutar o outro, mas tem que escutar a mim. Tem que. Então, é uma abordagem que, por meio de encontros em grupos, que temos as regras, falar de si na primeira pessoa, não julgar, não aconselhar, não analisar, não fazer sermão, vai criando um ambiente seguro e acolhedor. Aí as pessoas começam a falar sem julgamento. Você escuta o outro, mas na hora que você vai falar, você não fala do outro, nem com o outro, nem para o outro. Você fala do que a história dele ressoou em você, né? Aprender a ouvir pode ser aprendido, pode ser ensinado. Por exemplo, uma criança que cresce não sendo escutada, não sendo ouvida, ela vai crescer uma pessoa também que não vai saber ouvir? Em princípio, sim, porque filho de gato, gatinho é, filho de peixe, peixinho é. A não ser que, pela consciência, ele tome consciência desse processo que ele está sendo eco da voz dos outros, que ele não está sendo sujeito, ele não está sendo voz, isso ele vai gerando consciência, isso é na terapia. Que ele vai vendo, engraçado, eu estou repetindo o padrão da minha família. Lá ninguém me escutava. Então, eu também, ele vai ter dificuldade de escutar o outro. Por exemplo, uma mãe que não foi escutada ou foi deixada de lado quando era criança, quando ela torna-se mãe, quando ela olha para a filha dela, muitas delas nem veem a filha, se veem na filha. Abandonada, sozinha, aí vem uma raiva, vem uma frustração. Então é importante que aí nessa hora, com a maternidade, você pode dizer, eu não vou repetir o padrão da minha mãe. Minha mãe era uma mãe negligente, coitada, trabalhava demais, não cuidava. Eu não vou repetir esse padrão. Eu vou aprender com esse padrão e vou dar à minha filha a presença que eu não tive. Quer dizer, a carência, a falha, nos ajuda a crescer. E aí é importante a gente entender, não é? Eu tenho uma pessoa numa roda de terapia disse uma frase muito interessante. As pessoas dizem, eu tenho a minha falha. Ela diz, minha filha, quem tem falha é máquina, não é? São as máquinas que têm falha. Os seres humanos, nós temos carências, nós temos limitações. Então, a gente vai aprendendo uns com os outros. Então, a tendência é repetir. Mas eu posso ser o pai melhor do que o pai que eu tive. E aprendi com o negativo. Meu pai não me escutava, eu vou escutar meu filho. Meu pai era muito ausente, eu vou estar mais presente. Então você pode aprender também com essas falhas negativas. Agora é preciso ter muita consciência. Quem passa por isso, né? Quem tem esse discernimento de compreender, dessa compreensão, para que a pessoa não repita, né? Mas isso se passa no processo de análise, Sim. de compreensão, né? Eu tenho que aprimorar, eu tenho que ser... Quais são as estratégias para aprimorar a escuta? Primeiro, ser presença. Esteja realmente disponível durante a conversa. Não é a criatura falando e você olhando no céu. Ela pode falar que a mamãe está ouvindo. Tá não, pare, olhe nos olhos. Desligue o dispositivo, olhe nos olhos, demonstre interesse. Evite ficar julgando. Procurar ouvir sem filtrar tudo pelo seu próprio ponto de vista. E ouvir além das palavras. Preste atenção no tom da voz, na expressão da facial, se a pessoa está triste ou está alegre. Na linguagem corporal dela, ela pode estar falando e você vê que ela está precisando de colo. Muitas vezes o que não é dito revela tanto quanto as palavras. É verdade. Fazer perguntas abertas, não fazer coisa muito, não é? O que é que você pensa sobre isso? Como é que você está se sentindo? Fazer mais perguntas para o outro explicitar o que ele sente do que você querer aconselhar. É verdade, quando a gente está conversando, nessa nossa vida cada vez mais
conectada, né, doutor Adalberto, e mais tecnológica, a gente percebe que muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e essa pessoa ela está distraída no telefone, ela está distraída com outra coisa e você está falando e às vezes você se sente falando sozinho. Então é preciso que a gente também tenha essa consciência de que precisa parar para ouvir. Tem a diferença entre ouvir e escutar? Tem, o ouvir, você está conectado com a pessoa. Você está não só ouvindo com os ouvidos, mas você está ouvindo com o coração, com as suas emoções. Quando a pessoa chora, você não vai ficar rindo ou olhando para outro canto. Você olha, ela sente que você está séria, que aquela dor que ela está sentindo, você diz, eu compreendo a sua dor. Você, às vezes, colocar em palavras. Agora, se uma pessoa está falando, essa é uma das queixas comuns dos pacientes. Eu fui para um doutor e ele fazia pergunta, ele não olhava para mim, ele olhava só para o computador e anotava. Quer dizer, a gente, como profissional, a gente quer anotar porque a gente quer ter aquelas informações registradas para analisar depois. Mas o paciente, naquela hora, ele está querendo ser ouvido. Será que o doutor me ouviu? Ele ia perguntando, escrevendo, vem enquanto ele repita. Ele estava mais preocupado em anotar o que eu trago do que em me entender. Porque a gente, quando fala para alguém, na realidade, eu quero saber quem eu sou. Eu preciso que o outro me confirme, me corrija, ou diga eu entendo. Quer dizer, isso se faz no face a face, no olho, na escuta. Então, quando eu escuto com todo o meu ser, com todos os 5 sentidos, né? Já ouvir, a gente ouve só com os ouvidos. Pode entrar num e sair no outro. Né? É verdade. Estava pensando também, sabe em quê? No CVV, né? Que muita gente, quando tá numa angústia, quando tá num problema, liga para o CVV só para ser escutado. Somente para falar, porque precisa de uma outra pessoa para ouvir. O que muitas vezes não encontra, né? É verdade. Por perto. E aqui eu vou lembrar algumas dicas para a gente manter essa prática da escuta, né? Primeiro, esteja aberto. Aprenda e aprender com as opiniões diferentes da sua. Mesmo que ele está dizendo uma coisa bem diferente, você não concorda, deixa ele falar. Então pratique o silêncio. Se é a hora dele falar, fique você calado. Mesmo que você tenha a dizer, anote ou guarde. Busque também lembrar-se de que escutar não significa concordar e nem querer mudar o outro, mas respeitar o direito do outro de se expressar. E sempre convide a ele para refletir. Quer dizer, num mundo cada vez mais barulhento, a escuta é um presente que oferecemos ao outro e a nós mesmos. Porque essa escuta vai fortalecendo nossos vínculos, previne conflitos, promove a saúde mental e contribui para a construção de ambientes mais acolhedores, né? Pois é o que a gente tem de mais valioso para dar para o outro, além do nosso tempo, é a nossa escuta também, né, doutor Adalberto? Verdade. É importante, não. E agora, para eu me escutar, eu tenho que me afastar. Por exemplo, hoje é um dia feriado, né? O que é um dia, é uma pausa no meio da agitação. Eu vou ficar em casa, ou eu vou para uma praia, saio um pouco da cidade para me divertir com a minha família. Então é muito importante que nesses momentos de parada, eu vou em contato com a natureza, eu vou fazer uma massagem, eu vou fazer uma caminhada, você fazer alguma coisa diferente, se dá o direito a um silêncio, a ficar, se você fica deitado, fique deitado em silêncio, ou vá ler um livro, não fique botando música demais, nem vendo nada demais, porque saia do ritmo. E se escute, não tenha medo de se escutar. Geralmente as pessoas que têm medo do silêncio, é porque o silêncio desperta o que ela não suporta nela. Mas tem um ditado que diz que quando o vômito chega na goela, é a hora de cuspir e botar para fora. Não adianta querer engolir de novo, né? Então aproveite os momentos de silêncio sem se julgar. Porque a gente sempre se sente idiota quando a gente olha o passado com a visão de presente. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz daquilo? Deixe de se julgar. Nós somos seres humanos e como seres humanos a gente tem falhas, dificuldades, né? É verdade. Também tem aquela questão, doutor Adalberto, quando a gente fala
a pressa e a vida corrida que a gente tem, sempre correndo contra o tempo, contra o relógio. Aí muitas vezes a gente tem pressa de ouvir o outro. No aplicativo do WhatsApp, que é um aplicativo de troca de mensagens, criaram a função de você acelerar o áudio da pessoa. Então a pressa é tão grande que a gente não tem tempo de ouvir o que aquela pessoa está dizendo num áudio, numa fala. No tempo da fala tradicional, você acelera em 2 vezes mais para a pessoa terminar logo o que está dizendo, né? Já que não pode fazer isso pessoalmente. Ou então eu já vi gente falar assim, mas e aí, edita a tua fala, diz o que qual é o foco da mensagem? Pois é, e você disse muito bem, essa é uma verdade. Porque quando você escuta uma fala de alguém pedindo alguma coisa, você não está ligado com ela. Você está no dia a dia naquela agitação. E no meio da agitação entra uma solicitação, vamos, seja rápido, porque eu estou apressado. Só essa forma de fazer isso rápido já mostra que você não está com tempo de escutar. Aquela palavra do outro vira ruído. E você, com a preocupação de dar uma resposta rápida, você vai dizer qualquer coisa para se livrar do outro e o outro sente, né? Por isso que é importante, às vezes, dizer: olha, não dá para conversar por telefone, nem pelo WhatsApp. Vamos escolher um momento na semana para a gente conversar pessoalmente. Mesmo que É. seja meia hora, 15 minutos, é melhor do que 1 hora no celular, os dois lados de um lado, um querendo quase convencer o outro de que tem razão sobre tal aspecto. Bom, para a gente encerrar, doutor Adalberto, então, eu vou colocar aqui só o áudio de um ouvinte, que ele tá falando sobre esse assunto que a gente está conversando agora. Deixa eu dar o play aqui. Bom dia, Daniela Delavô. Tô ligado em você desde cedinho, mas agora que eu pude sentar e lhe assistir. Você falou no CVV. Quando você falou assim, eu lembrei de muito tempo atrás ter visto que a gente liga, né, para pessoa para conversar, né? Você tem esse número? Às vezes eu preciso conversar com alguém para desabafar, né? Aqui é que eu tô vivendo o que o doutor tá falando aí. Você pode mandar esse número para mim? Na hora. Porque é bom a gente falar com uma pessoa que a gente não conhece do outro lado da linha do que com uma pessoa que você conhece, né? E depois tá passando na sua cara, ou então fala pra outra pessoa, sabe? Dá pra mandar pra mim esse número, que é a Aninha da Calcaia. Pois é, Aninha, esse telefone do CVV é um telefone fixo que o CVV é o Centro de Valorização da Vida. É o 3257-1084. E é como ela disse, né, doutor Adalberto? Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Ser ouvida sem julgamento. A gente Sem tem que julgamento. acabar com essa mania de estar julgando. Eu acho que a arte de cuidar é ouvir sem querer mudar o outro, mas ajudar o outro a refletir, não é? Por exemplo, a pessoa diz assim: eu pensei em me matar, já fiz 3 tentativas de suicídio. Eu ouço, eu não vou dizer, minha filha, não faça isso, porque senão você vai para o inferno. Não vou julgar. Eu vou dizer, se você está aqui falando, é porque você foi capaz de superar essa tentativa de morte, essa coisa. Porque o que é que você fez para superar isso? Ela vai dizer, naquele dia eu estava pensando isso, chegou minha filha chorando, pedindo ajuda. Mamãe, me ajude. Aí eu fui ver que eu tinha utilidade, que eu era mãe, que eu não podia ficar chorando só porque perdi a minha. Porque se eu morresse, ela ia perder a dela. E a gente ia passar de geração para geração essa situação, né? Então, às vezes, é escutar e fazer pergunta. O que é que fez com que você superasse essa vontade de se matar? Olha que coisa legal. Ou a pessoa está falando da sua dor, eu não digo nada, eu digo, me diga uma coisa. Eu estou lhe ouvindo aqui, a tua história é tão dolorosa, é tão complicada, é tão cheia, que eu disse assim, se essa mulher não tivesse uma força especial, já era afinada há muito tempo. Aí eu pergunto, me diga uma coisa, de onde é que vem a sua força? Porque lhe ouvindo aqui, a tua história é tão dura, que eu me pergunto como é que você ainda está vivo. Você tem consciência de onde vem essa força? E o diálogo muda, a pessoa vai falar da força dela. Ah, eu sou uma pessoa de fé, eu rezo.
Ah, então você tem Deus como advogado, então a situação é outra. Quem sabe que não foi Deus que fez com que você chegasse até aqui a nossa roda de terapia para conversar, etc e tal. E a coisa muda. Então a gente tem que acabar com essa mania de querer julgar, assombrar, culpabilizar o outro. De trás de uma palavra, de uma dor, de uma situação dessa, tem um ser humano sofrendo e precisando ser ouvido. Você não precisa dar nem conselho, nem dar nada. Empreste o seu ouvido e o seu coração. Ouça, porque quando ela está dizendo, ela mesmo vai se dar conta da força que ela tem. Você faz só assinalar, olha, você disse uma coisa tão bonita, olha que legal, ah, eu achei isso legal que você disse isso. Valorize o que ela tem de bom, porque ela também tem coisas boas. Perfeito, doutor Adalberto. Olha, queria lhe agradecer, muito obrigada pelo papo maravilhoso. Infelizmente, as mensagens que estão chegando agora sobre essa conversa não dá mais tempo a gente colocar no ar, porque já estourou o nosso tempo. Mas muito obrigada, as mensagens vão ser encaminhadas para o doutor Adalberto, para que ele tenha conhecimento do que vocês falaram. A gente se encontra de novo. E tem o artigo que eles Tem, podem ler. E tá segunda-feira, nesse mesmo horário, são perguntas abertas. Não vai ter um Isso. tema específico, né? Exatamente. No Diário do Nordeste, você vai lá em colunistas, aí você clica, o nome dele é o primeiro na ordem alfabética. Você vai lá em Adalberto Barreto, e aí esse assunto ele vai estar disponível para você em instantes. E na segunda-feira, às 7h20, ele está aqui ao vivo também, com um tema livre para você falar sobre o que você quiser, nas portas do consultório dele abertas para você na segunda. Doutor Adalberto, muito obrigada, bom feriadão e até segunda-feira. Bom final de semana para todos vocês.